E aí pessoal, tudo certo? Agora eu vou fazer um vídeo para vocês ensinando como que se faz transformação de um número para notação científica e ao contrário, tá? Então é um vídeo relativamente simples, um conteúdo tranquilo, mas que eu sei que a maioria dos alunos tem bastante dificuldade, tá? Então, agora a gente vai ver como que se trabalha com notação científica, ou a tão conhecida potência de 10. Tranquilo? Então, vamos lá, galerinha. Para a gente aprender notação científica e potência de 10, uma maneira mais fácil é a gente ver como é que fica alguns exemplos, tá? Então, primeiro, por que a gente vai transformar um número, ou melhor, a gente não vai transformar, a gente vai reescrever esse número em notação científica, tá? Existem alguns casos, na verdade, muitos casos que a gente vai ver durante todo o ensino médio, em que quando a gente vai fazer alguma continha, a gente vai encontrar números ou muito grandes ou muito pequenos. Nesse tipo de caso, fica muito mais fácil a gente trabalhar com notação científica do que com o número, principalmente quando a gente não puder usar a calculadora. E a gente sabe que hoje em dia, em qualquer vestibular, ou no Enem, ou então, mesmo se você não for fazer nem vestibular nem Enem, mas se algum dia procurar fazer um concurso público, você não vai poder usar a calculadora enquanto faz a prova. Então, para que seja possível efetuar certas contas, é muito mais simples a gente usar a notação científica do que usar os números reais. Então, galerinha, vamos trabalhar com um exemplo. Se a gente tiver um número qualquer, vamos imaginar que a gente tem o número 5.000, tá? A gente tem o número 5.000. Esse número escrito na forma de notação científica vai ficar 5 vezes 10 na 3. Por que 5 vezes 10 na 3? Aí é que está o segredo. Como que eu vou saber quanto que vale o expoente do 10 quando eu for fazer essa transformação? Na verdade, o que a gente tem que perceber aqui é o movimento que a vírgula desse número fez, tá? Então é o seguinte, pessoal, tem muita gente que ensina a fazer esse tipo de transformação, esse tipo de reescrita, contando o número de zeros ou contando o número de números. Dessa maneira, vai existir alguns casos que não vai dar certo, vocês vão acabar se equivocando. Então, para não ocorrer dúvida nenhuma, a maneira mais simples é a gente contar quantas casas a vírgula anda, tá? Nesse caso, no número 5.000, onde está a vírgula nesse número? A vírgula nesse número está aqui no final dele, tá? Muita gente vai responder que essa vírgula estava aqui, ó, depois do 5. Mas isso não é verdade. Aqui depois do 5, a gente pode encontrar um ponto, dependendo da escrita. Mas esse ponto, ele não tem uma influência real no número. Ele não vai modificar o número. A vírgula sim. Então, quando a gente tem o número 5.000, a vírgula se encontra lá no final do número. E quando a gente vai reescrever esse número em notação científica, a gente vai procurar deixar esse número entre 1 e 10. Então, quando a gente for transformar para notação científica, a gente geralmente vai procurar deixar o número entre 1 e 10. O que isso quer dizer? Tá? Então, vamos escrever aqui do ladinho. Ó. Entre 1 e 10. Isso quer dizer que a gente vai buscar deixar o número maior do que 1 e menor do que 10. Nesse caso, ó, se a gente trouxesse a vírgula para cá, ó, a gente teria o número 50. 50 é maior que 1? Sim. Mas 50 é menor que 10? Não. Logo, o único lugar que a gente poderia colocar essa vírgula para esse número ficar entre 1 e 10 seria aqui, correto? Então, a vírgula estava aqui, onde está vermelho, e a gente colocou aqui, onde está verde. Para essa vírgula sair daqui e ir até lá, vamos contar quantas casas ela andou, tá? Ela saiu daqui, veio para cá, andou uma casa, saiu daqui, veio para cá, andou 2 casas, saiu daqui, veio para cá, andou 3 casas. Logo, esse expoente aqui vai ser 3, porque a vírgula andou 3 casas. Tá, professor, mas como que eu vou saber se esse expoente vai ser positivo ou negativo? É muito simples.
Se a gente está diminuindo casas do número, o que isso quer dizer? O número 5 é menor que 5.000, não é? Então, ó, a gente diminuiu casas do número, a gente contraiu esse número. Se a gente diminui casas do número, o expoente tem que ser positivo, ou seja, ele tem que aumentar. Depois a gente vai ver uma outra situação que isso aqui vai ser bem útil também. E se a gente aumentar casas no número, o expoente tem que diminuir. Como assim? Vamos imaginar um outro exemplo aqui. Ó. Se a gente tiver o número 0,00086. Então, para a gente reescrever esse número em notação científica, a gente vai procurar deixar esse número entre 1 e 10, não vai? Para ele ficar entre 1 e 10, esse número vai ter que ficar 8,6 vezes 10 na alguma coisa. Como que eu sei quanto que é esse alguma coisa, galerinha? Ó, percebam que a gente colocou a vírgula aqui, entre o 8 e o 6. Para eu colocar a vírgula aqui entre o 8 e o 6, ela estava aqui. Vamos contar quantas casas ela teve que caminhar para chegar até lá. Então, ela saiu daqui e veio para cá uma casa, saiu daqui e veio para cá 2 casas, 3 casas, 4 casas. Logo, se essa vírgula caminhou 4 casas, olha só o que a gente vai ter. A gente aumentou ou diminuiu o caso do número? Percebam que 8,6 é maior do que 0,00086. Logo, a gente aumentou o caso do número. Esse número ficou maior. Então, o expoente do 10 tem que diminuir. Então, nesse caso, o expoente vai ficar negativo. Então, a gente andou 1, 2, 3, 4 casas. Esse expoente vai ficar menos 4. Tranquilo, pessoal? É assim que a gente transforma números em notação científica, certo? E o contrário, como faz? Vamos imaginar que a gente tem o número 1,2 vezes 10 na 5. Como que eu vou escrever esse número na forma real dele? Ó, vamos perceber, a gente tem o expoente 5 aqui. Para esse 10 sumir daqui, a gente tem que deixar qual expoente no 10 para que ele suma? O expoente que a gente tem que deixar tem que ser, fazer aqui no cantinho, ó, 10 na 0. Por que 10 na 0? Porque qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, 1 vezes qualquer coisa vai ser qualquer coisa, certo? Então, não vai alterar o resultado. Logo, para esse 5 chegar a 0, eu tenho que diminuir o expoente, não tenho? Então, lembrando do que a gente viu aqui, ó, se a gente quer diminuir o expoente, o que a gente tem que fazer com o número? Tem que aumentar casas. Quantas casas? Quantas eu quero diminuir aqui. Logo, se antes eu tinha 1,2 vezes 10 na 5, agora eu tenho que aumentar 5 casas. Logo, isso aqui vai ficar esse número aqui, ó. Por que vai ficar esse número aqui, ó? Lembrem que a vírgula estava aqui, certo? Então, eu tenho que caminhar 5 casas para lá. Então, ó, caminhei uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. A vírgula vai ficar lá no final do número, né? Logo, esse daqui é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 na 5. Tá, professor, e se for negativo, como é que faz? Então, se a gente tiver, por exemplo, se a gente tivesse o mesmo número, só com expoente negativo, se a gente tivesse 1,2 vezes 10 na menos 5. Como que a gente ia fazer? A gente iria andar para onde? Para o outro lado. Olha, se a gente quer aumentar esse expoente, a gente quer aumentar ele 5 números, para ele chegar até 0, certo? Mas como assim aumentar? Depois eu explico. Se a gente quer aumentar 5 números para ele chegar até 0, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir 5 casas nesse número, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, 1 e o 2, a vírgula estava aqui. Eu vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Logo, vai ficar aquele númerozinho ali, ó. Então, percebam, a vírgula estava aqui. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5 casas com a vírgula. Nesse caso, a vírgula tem que aparecer porque esse número é menor do que 1, né? Então, é 0, alguma coisa. E esse daqui é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 na menos 5. Agora,
Só para quem não entendeu por que a gente tem que aumentar aqui para chegar até zero, vamos lembrar de uma coisa que se chama plano cartesiano. Vocês lembram disso? Então, lá no plano cartesiano, a gente tem um eixo x e um eixo y, certo? Então, aqui o eixo y e o eixo x. Aqui no eixo x, vamos olhar só para um eixo, a gente vai ter o quê? Ó? Esse aqui é o zero, depois aqui a gente tem o número 1, 2, 3, 4, até o infinito. Aqui a gente vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito. Logo, se eu quero sair aqui, ó, estava um pouquinho aqui para trás, do menos 5 e ir até o zero, ó, eu tenho que andar para lá. E se eu ando para lá, eu estou aumentando, certo? Então, era mais ou menos isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como é que se faz essa reescrita de número para notação científica e o contrário. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí no final. Muito obrigado e até a próxima.